Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o 38º episódio do Ciência Deriva Podcast. São 38 episódios em que não só eu, mas todo esse grupo que está aqui está lutando incessantemente contra a entropia. E quando a gente luta em grupo, em teoria, coisas boas podem acontecer, porque a união faz a força. E talvez a melhor coisa é que, se der errado, pelo menos a culpa é diluída. Então, lutar em grupo talvez seja a melhor forma que nós podemos aumentar o espaço ou tempo que a entropia vai chegar. E assim, prova disso, será que hoje nós vamos iniciar uma nova dinâmica de programa, no sentido de que eu vou tentar a missão impossível de falar menos, já que a minha vaidade se expressa na fala, mas tentando dividir mais o espaço, porque tentar eu aqui me aguentar com o Guilherme e com a Nick, que tudo bem com vocês estão bem? Tudo certo? Sim, tudo bem, tudo ótimo Estamos por aqui. ótimos, Cadu. Vamos remar junto nessa nova fase. Então, Marco, vai dar certo. Temos a esperança de que vai dar certo. E nesse 38º episódio, vamos conversar tentar apresentar ele aqui, estudando um pouco sobre a carreira do nosso convidado. É o Tito Aureliano Neto. Ele é geólogo, ele é um acadêmico, até tem publicações acadêmicas, sei lá, desde os anos da década de 2010 até agora, esse ano. Tem o trabalho de divulgação científica, ele faz ilustrações, ele grava podcasts, ele tem vamos perguntar, né? Eu acho que é um game, ao mesmo tempo uma revista, eu não entendi, alguma coisa multiplataforma chamado Dino Hazard. Não entendi bem o que é ainda, eu acho que é um game, ou então uma história, um cartoon. Tem uma rede social no Instagram. Enfim, é um cara do século XXI, multitarefado e talentoso. Tito, assim, uma alegria pessoal muito grande, eu te falei antes de começar, de ter você aqui, porque seu trabalho já tinha inspirado e me ajudado na aula. Então, agradeço muito o seu convite. O seu convite é ótimo, né? Você ter aceito o convite. E muito obrigado, viu? Boa noite, Carlos, Guilherme, Nicole. É um prazer estar aqui também, interagindo com vocês. Eu gostei muito do projeto de vocês, já fui atrás de escutar alguns episódios também. Acho muito legal construir essas pontes, tá? E é muito importante também aprender com os erros do passado das outras pessoas. Vocês que são mais novos, que estão escutando, já aprende com os erros aí, já bola outras estratégias, e é assim a gente vai aprimorando, de geração após geração. Com E, certeza. Verdade. Obrigadão, viu, Tito, Obrigado, Tito. pela Beleza. participação. Vamos que vamos. Bem, Tito, então vamos começar. A gente sempre começa com uma pergunta Globo Repórter. Então, vamos lá. Tito Aureliano. Só a primeira pergunta antes de começar essa pergunta Globo Repórter. O Tito, ele veio. É apelida? Tito é o nome mesmo. O Tito é nome mesmo, é o nome do meu pai, né? Porque eu sou o neto, e é o nome do meu avô, e meu meu avô nasceu avô. no dia de São Tito, né? O dia São de São Tito. Tito. E aí Eu não o meu. conheço esse É, santo. é um santo aí, acho que do livro de João, não sei das quantas. E aí meu Hum, bisavô, ele era bastante católico, né? E acabou dando o nome pro meu avô, e aí foi passado pro meu pai. A tradição da família é repetir os nomes. Pernambuco, Pernambuco, século XIX, XX. Tipo, tipo, o outro lado da família também é o nome todinho, assim, até as últimas gerações. Tem criança nascendo com esse nome, acho que para agora, né? E você vai seguir isso? Não, não, a princípio a gente não vai ter filho, né? A Aline não Uhum. quer, eu também não quero muito. E já tá chegando no final, assim, de decidir se vai ou se não vai, pelo menos biológico, né? Sim. Ah, entendi, É, Tito. Então, vamos começar. Primeiramente, Tito Aureliano, me diga, quem é você? De onde você é? Do que você se alimenta? Qual o seu dinossauro preferido? E por último, aonde você guarda a sua coleção de ossos, cara? É muito difícil responder tudo de uma vez. A maioria dessas perguntas aí
O princípio da incerteza, bora lá, já que começou falando aí de algumas temáticas de entropia, de espaço-tempo e tal. Tá, beleza. A primeira pergunta é: quem é o Tito? Isso. O Tito é um caboclo de 33 anos, pesquisador, que mora em Natal, no Nordeste, mas que passou pelo Brasil inteiro até chegar aqui, casado com uma paleontóloga maravilhosa, que é a professora Aline Guilad, da UFRN. E juntos a gente tenta mudar o mundo correndo contra o tempo. Então a gente sabe que a nossa existência ela vai ser muito curta e a gente não vai conseguir fazer tudo o que a gente quer. Então a gente vive uma vida assim de manhã, tarde e noite, sabe? Para tentar mudar as coisas erradas que existiam quando a gente era criança. E como os dois fazem isso, é tudo muito intenso. Então eu tenho que definir Tito como algo que não existe sem a esposa dele, né? Porque a esposa Sim. dele tá junto em tudo, né? Então, Dá para perceber, sabia? Vendo assim as suas atividades, mesmo de longe. Ela tá em muita coisa que você faz e você não dela, claro, né? é, exatamente, assim, depois que eu tive a oportunidade de conhecê-la, novinho ainda, no início da graduação, ela estava no início do mestrado, então a gente tentou, e não é fácil, tá? Para quem tá escutando e é novinho, conciliar, mas eu acho que é o ideal da vida, né? A gente conciliar o pessoal, o amoroso, né? A família, as amizades, e conciliar o profissional. Tem muita gente que cresce muito no profissional, no acadêmico, mas acaba vivendo muito fechado, aquela carreira fechada e tal. E depois se arrepende lá na frente. Tem amigos que se arrependem disso. Então é legal ainda, mas sempre há tempo de mudar quando precisa, né? Mas é um desafio, mas eu acho que é recompensador, sim, tá bom? Eu acho que é muito bacana quando a gente consegue ter a consciência tranquila de que a gente fez o máximo possível para fazer tudo dar certo do melhor jeito possível. Mesmo sabendo que às vezes uma decisão ou outra poderia ter favorecido mais uma coisa ou outra. Você nunca vai ser o melhor e o perfeito em nada quando você Não, tenta mas fazer nunca. tudo. E é isso É. realmente não. Então, você nunca vai ser Tem- o marido, o melhor marido do mundo, nem o melhor pesquisador do mundo, e nem o melhor divulgador, nem o melhor nada. Mas você consegue ser entre os melhores de fazer tudo ao mesmo tempo. A gente Se perdoar tem que também, tentar né? ser o melhor sempre, né? Exato. Não, e ninguém é obrigado a querer ser o melhor em tudo, tal, mas algumas Sim. pessoas se põem essa meta de se superar e Sim. tal. Né? Não é fácil levar a vida em si como um hobby, não é fácil, é uma luta danada. Agora a próxima pergunta foi, Bem, de onde você é, no caso? tá, eu nasci em Recife, fui produzido na Inglaterra, meus pais eram imigrantes lá, aí eu acabei nascendo nos anos 80 em Recife. Aí tava muito ruim em Recife para minha família. A gente se mudou para Brasília. Aí eu cresci mesmo em Brasília, então eu acho que eu tenho uma influência das duas culturas. Aí eu comecei os meus estudos em Brasília, de universidade. Depois conheci a minha esposa. Aí fui morando no Rio. Aí depois concluí minha graduação em Recife. Aí morei no interior de Pernambuco, depois morei no interior de São Paulo, Campinas, São Carlos, aí agora vim para o Rio Grande do Norte. Então, eu tenho realmente influência desses Ô, lugares. ô, E, Tito, o seu sotaque, as pessoas definem como? Vocês definem. Eu tentei achar esse sotaque, eu também não conheço o sotaque de Brasília. Eu só sei o é, região urbana. Brasília, assim, muita gente fala que eu falo um pernambuquês suave, né? Mas é porque eu acho que Brasília é um sotaque neutro que lembra um pouquinho de tudo, sabe? Lembra um pouquinho de tudo e tem as suas variantes, porque todo mundo é filho de alguém, de algum lugar do Em país. algum Então, lugar alguém vai ter mesmo. uma coisa puxado mais para o interior de São Paulo, um pouquinho mais puxado para Minas, puxado um pouquinho para Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará tem bastante lá também. Então, cada descendente vai falando com uma puxadinha para lá e para cá, que é o que escuta com a família em casa. Cara. Então, Brasília é um neutro com algumas variantes, sabe? Sim. Eu diria assim. E você E, também tem muita raiz, né? Você morou um pouquinho em cada lugar, então provavelmente isso influencia pô, muito também no seu eu jeito de falar. morei uns 20 anos em Brasília e realmente é um lugar que a gente cresce e vira adulto e começa a vida adulta, trabalhar e tal, marca bastante, assim. Depois, Sim. assim, meio que
dá uma misturada, sabe? A gente também viajava muito. Eu ia, trabalhava, passava um mês no Acre, no Rio Grande do Sul, ou em outro país. Aí, sabe, vai misturando. Aí acaba que a gente vira bem cosmopolita mesmo, sabe? Minha esposa é a mesma coisa. Minha esposa, ela nasceu em São Paulo, cresceu em Ribeirão Preto, então ela tem, às vezes ela puxa um Rzinho dali, às vezes é um R agudo, às vezes é um R torto, um redondo. Aí ela puxou muito do pernambucano, porque começou a conviver com a minha família, né? E começou a fazer muito trabalho nos interiores, assim, é, desse núcleo mais Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Mas também tem coisas do Sul, então a gente acaba variando, sabe? Sim. Entendi. Inicialmente era o Porta, né? Pois é, Ornou. às vezes quando ela tá falando com a mãe, com o pai, ela fala assim. Aí às vezes quando ela tá na cidade de São Paulo, ela fala o paulistano mesmo, tradicional ali, A gente central. tem muito jeito de se adaptar no ambiente que tá, né? É, isso no português, isso no espanhol, no inglês, qualquer É, língua. A gente vai mudando um Sim, pouco o sotaque, dependendo de onde a gente está, a gente vai puxando um pouquinho os dialetos, o timbre, as coisas todas, né? sim. sim. E que você se Bem, alimenta? então, O que que eu me alimento? É, Me alimento basicamente de vegetais. Eu como poucos animais, eu como o mínimo possível de proteína que eu consigo, de preferência carne não vermelha, não só porque é caro, mas porque eu acho que a gente come de uma maneira desproporcional como espécie carne vermelha hoje, sabe? E como muito vegetal por causa da raiz mesmo pernambucana. Que a gente come sim, muita raiz, come muito milho, né? sim. A Muito pergunta bom. que não quer calar: qual o seu dinossauro favorito? Ah, isso aí é difícil, cara. É difícil mesmo, eu gosto muito de todos. Eu gosto sempre do mais raro, mais impossível. Então, aquele que eu sei que eu não vou encontrar de jeito nenhum aqui é o que eu quero. E atualmente é um paxefalossauro. Eu tô louco atrás de um paxefalossauro ou algum paxefalossaurídeo. Aquele Como cabeça dura mais Ah, ou que dá menos pra ele sabe? é? eu já Ele tô é um, pesquisando aqui. ele é um dinossauro bípede com uma cabeça com um crescimento ósseo e eles davam cabeçada igual bode. E a gente, eu acho que eu Ah, já sempre sei tá. qual é. aí Apareceu tem no Jurassic World. ele tá Eu sempre achei. aí nos filmes do Jurassic World, Jurassic Park. E eles são raríssimos no mundo, mas eles estão praticamente na América do Norte, com algumas ocorrências na China, na Mongólia, mas nada de hemisfério sul. Então isso aí eu nunca vou encontrar. E todo o grande grupo deles é raríssimo aqui. E a gente Nossa, tá, não sabia. esse grupo de ornitísseos, né, que tem os dinossauros com placas, com espinhos, chifres de tipo Triceratops, essas coisas. Esse grupo inteiro, ele era muito raro no hemisfério sul. Só agora a gente está entendendo, depois que aumentou muito o número de paleontólogos no hemisfério sul, nessas últimas 2 décadas, a gente tem muito fóssil saindo e a gente vê que realmente eles são escassos aqui. E no Brasil mesmo, a gente só tem pegada. E olha que a gente só tem pegada, eu posso falar. A Aline e eu, a gente se matou de ir atrás desses bichos nos lugares onde eles deveriam estar. E é só pegada que sai. E é restritozinho, a gente não achou nenhum osso ainda, entendeu? Mas existe algum Não motivo pelo qual vocês não encontraram? Alguma coisa? estamos pesquisando isso. Então, o que que poderia ter levado a alguns grupos de dinossauro terem, ao longo do tempo da evolução dos dinossauros, terem tido preferências latitudinais? Então, tem que pensar que no Uhum. início era Pangeia, depois se partiu em Gondwana e Laurásia, 2 continentes, norte e sul, e depois foi se esfacelando com os rifts, né? O Atlântico abrindo, o Pacífico abrindo pontes ali com a América do Norte e Central, né? Então, tudo isso a gente ainda está discutindo se tinha alguma questão climática que favorecia alguns grupos de dinossauros pela presença de saco de ar, estar num lugar ou não. Por exemplo, os dinossauros que tinham sacos de ar, eles tinham maior facilidade de não morrer de calor, né? Sim. Sim, Sim. sim, Então tinha isso. sim, Então, verdade. isso aí a gente ainda está testando se tem alguma coisa a ver com essa área que a gente pesquisa aqui, do sistema respiratório circular, porque é extremamente abundante no hemisfério norte dinossauros desse grupo Ornithischia, né? Que envolve esse cabeçudo que eu falei, envolve os Triceratops, Stegossauro, Deixa, Anquilossauro, aqueles.
Só para entender o que você falou agora, dessa coisa da temperatura, quando você está falando de temperatura, você falou do hemisfério norte, mas a gente não tem que pensar que eles estavam vivendo nos Estados Unidos, por exemplo, agora onde está o mundo hoje. Esse hemisfério norte, da latitude seria 80, sei lá. A gente está pensando naquela faixa de terra mesmo. É. Eu tô Mesmo que falando, sejam que é muito tempo atrás, esses né? bichos, isso aí, mesmo assim, eu tô falando de, vamos dizer assim, do final do período Cretáceo, os continentes já estavam mais ou menos nessa disposição. Vamos lá, entre 90 milhões de anos e 66 milhões de anos, que quando caiu o meteorito, os continentes já estavam mais ou menos com a disposição que a gente conhece hoje. A gente não tinha essas cordilheiras imensas, ainda tinham mares interiores, existiam pontes que iam e vinham, como o Canal do Panamá ia e vinha, e na hora que vinha você tem alguns anquilossauros descendo, alguma coisa assim. Mas basicamente esses dinossauros, eles vinham da Ásia, passavam para a Austrália, passava pela Antártica, que ainda só Ah, tinha gelo algumas épocas do ano, ela era florestada ainda nessa época, por causa do efeito estufa, que era muito forte. E aí subia pelo Chile e pela Argentina para vir para cá. Então o Brasil era o final do caminho, então nunca chegava aqui, entendeu? é por isso. Uhum. Chegava aqui, a gente tem um registro dos bichos aqui na época que era desse grupo de dinossauros, na época que o Brasil estava ainda juntinho com a África, na hora que o Atlântico era só um lago fundo, ainda não estava abrindo. Então eles conseguiam atravessar. É por isso que a gente tem, é parecido com o que a gente encontra ali do outro lado. Posso fazer Muito uma doido, né? curiosidade também Já tô de flodando aí. tiozão? A África teve frio, certo? Né? Tem a placa lá do Mesoceânica e tal, do Atlântico. Quando tinha a Pangeia, você imagina assim, imagina que se fosse voltar, a gente pudesse apertar um botão de REC e voltasse. A África ia bater certinho na nossa praia, ou no fundo ela vai bater na plataforma lá longe, e aí onde é a plataforma assim, continental, porque quando a gente está na praia, a gente anda no mar, a gente está na plataforma, a gente não está na plataforma continental, ainda é continente, né? Aí é longe que você vai chegar na plataforma oceânica. Longe, nadando você não chega. Então, assim, ela não batia assim bem não era não sei se você está entendendo a minha pergunta. Não era encostada na nossa praia. Então existia o que ali? Existia lago? Era região inundada? Ou o mar entrava por alguma outra? Dá para saber? Eram, no início, sim, isso é todo um processo de rift, é um ciclo na geologia que a gente chama de ciclo de Wilson, né? Que é a abertura e fechamento de oceanos. Então, no início, tudo começa com um rift, igual o Vale do Rift, do Serengeti, que a gente vê lá. E aí começam com lagos compridos, feito o Lago Vitória na África, o Lago Tanganica, Malawi. Aqueles grandes lagos africanos são oceanos que vão se abrir no futuro. Primeiro em forma de lagos que vão acompanhando esse rift que está ali, que está com aquela atividade vulcânica, né? Aquilo ali está sendo estimulado por plumas mantélicas ali embaixo, entendeu? E geralmente elas abrem em trincas. Então são três lados diferentes. Por exemplo, na África você pode ver que ali na Península Arábica, que pega Omã, Iêmen, a Arábia Saudita e pega Egito, Somália, Etiópia, aquele chifre de dois, e o próximo que vai abrir ali para formar aquele mar comprido vai ser justamente esse Vale do Rift que a gente vê nos documentários aí, que pega lá do Quênia e vai descendo até o Malawi, pela Tanzânia todinha ali, o Kilimanjaro, tudo aquilo ali. Então, no Brasil foi a mesma coisa que aconteceu. A gente teve a trinca, só que uma das trincas foi abortada, não foi para frente, mas formou grandes bacias. Então a gente consegue ver esses grandes lagos aí começando a virar uma laguna e se fechando no registro fóssil, no registro das rochas. Lugares que são abundantes em fósseis que a gente escava tudo no Nordeste, ao longo dos estados, desde o Recôncavo lá em Salvador até ali no sul do Ceará, aí no estado que tu tá, Carlos. Aí é abundante, viu, cara? Nossa Na Senhora, Araripe, o negócio né? é bom. É, o negócio é tipo entre os 5 melhores sítios do mundo aí, o sul do Ceará. Nossa, É, Caramba, eu vou conhecer. Agora É, que eu moro não é. aqui, eu sabia. vou pegar um dia de carro até lá.
que de Fortaleza umas 8 horas de carro, pelo que eu já vi. Mas eu quero muito conhecer. Lá tinha um comércio Joia. forte de fósseis lá, assim, até irregular antigamente. O pessoal vendia as ruas, acho que tem, dizem que tem, na própria rua tem É. fóssil, assim, né? Na calçada. Não sei se é verdade. Não, não, agora não mais. Agora não mais, assim, acho que as pessoas estão cada vez mais cientes de que é crime e aí só ocorre meio escondido. E mesmo assim, ainda bem, tá com cada vez mais gente da Polícia Federal, acho que da Ah, que nossa bom. geração, assim, sabe, Carlos? Que cresceu vendo Jurassic Park e tal, acompanha Uhum. os trabalhos que a gente faz, eu, Aline, Pirula e tudo mais, e aí eles têm o contato da gente e tudo. E aí agora o pessoal tá fazendo um bom trabalho, cara, para ir atrás do crime e conseguir reaver. A gente tá reavendo fósseis aos milhares mesmo, cara, aos milhares mesmo, de vários países. A França é um longo parceiro disso. Agora, graças ao esforço da Aline e dos colegas também, a gente está começando a fazer parceria com a Alemanha. A Alemanha é recordista de fóssil ilegal do Brasil, então a gente está trazendo de volta. A meta é trazer pelo menos começar com todos os dinossauros que estão irregulares fora, trazer tudo de volta pro Nordeste, tá? Que são todos nordestinos. Trazer de volta pro Nordeste. Já veio o Birajara, que foi o dinossauro ali que saiu na TV em todo lugar. Vai vir agora um espinossaurídeo. Ah, E que em breve a bom. gente vai tentar reaver o último que vai ser. Que bom. É, As pessoas estão mais conscientes, então, né, hoje em dia. Não, e a é, força da as ciência coisas brasileira, estão né, também, mudando. de poder. Isso é uma ótima notícia, assim, fenomenal ter Sim. gente que está É, conseguindo. E até lá fora, eles também abrindo a cabeça que entendendo que tem que voltar, né? eles estão abrindo a cabeça que é feio fazer isso, né? A Uhum. gente tá em Uhum. tempos e tal, e a gente não. Isso dá conflito internacional, você ir para um país e sabotar países que a Europa fica pagando de civilizada, de não sei o que e tal, mas na hora do pega para capar, eles É têm isso bandidos, mesmo. têm mercenários. Não é Eles bonzinho nada, pagam, não. eles pagam propina, eles ficam atiçando as pessoas com dinheiro. Então, isso está sendo exposto e os políticos lá estão ficando preocupados porque a Alemanha tenta manter toda uma imagem, né, uma imagem que eu considero hipotética de superioridade moral, né, e arrependimento histórico, duas Isso. coisas, superioridade É. moral, técnica e arrependimento histórico. E esse arrependimento histórico eu sinto muito, tipo, pelo menos metade das pessoas hoje já não tem mais. Então, por preocupação do comando lá, eles querem manter uma boa vizinhança com os países que estão clamando por isso. E eu acho que estamos em novos tempos, sabe? Tem muita gente que está já querendo buscar parcerias horizontais, né? Então, essa história de ir para um outro país, escavar e levar embora, já não é bem visto. Então, quem tem paleontólogo hoje com menos de 50 anos, de 40 anos, já não quer mais essas coisas de ficar em outro país, só roubar fóssil e ir embora, sabe? Já Sim. prefere fazer uma parceria, orientar um estudante. Sim, né? Cara, quando eu era Então, pequeno, eu lembro que falavam assim: o Japão patenteou o cupuaçu. Eu nem sei se isso é verdade, mas falavam isso. Era era o o açaí. cupuaçu. O O açaí, açaí. E é, parece que patenteou mesmo e que deu maior mas treta, perde validade, né? Não é? Pois é. que coisa louca, né? Então, É que acho que é. você pode fazer o Esse, produto vir o produto. Deve ser isso a ideia, né? pois é, justamente. Então, tem alguns países que têm uma tradição comercial, mais neoliberal, mais aberta, né? Só que eles, ao tentarem impor isso em países que são mais conservadores na economia, nos recursos, eles estão fazendo crime. Então, por exemplo, a Alemanha, Inglaterra, Japão, que são mais abertos para comércio, essas coisas, eles não podem forçar outras nações a serem assim e nem fomentar crime em nações assim. Se aproveitar de brechas legais e tal. E Uhum. isso está se expondo. Então, assim, pode ser como quiser, mas respeita, entende? Respeita Exatamente. o país vizinho, os outros países. Sim. Pois é. Muito bom. Entendo. Tito, Nossa. falando mais agora sobre a sua vida acadêmica e tudo mais, eu vi o seu mestrado, o seu doutorado. Deixa eu só fazer uma pergunta. O seu doutorado, você terminou ele em 3 anos? É isso? Em dois, Em basicamente. 2? Não, É o porque doutorado. o doutorado foi em dois. Foi em Eu, 2? o Ah, doutorado foi em dois e o mestrado foi em dois. Mas foi basicamente simbólico, porque
como eu transferi a minha graduação, eu acabei tendo, por causa de incompatibilidade de grade, né, das duas universidades, eu acabei ficando semestres muito vazios e eu sempre estava pesquisando, fazendo bolsa de laboratório, campo e tal. Então eu já pesquisava. Desde o primeiro dia que eu entrei na universidade, eu já comecei a pesquisar, a pegar estágio e tal. Então, quando eu cheguei no meu mestrado, eu já tinha publicado um monte de artigo em inglês internacional já. E já tinha feito campo em um monte de lugar. Então, eu já fiz o mestrado, assim, mais uma formalização de títulos, entende? Meio que o doutorado O doutor... direto você fez, então. Eu fiz o mestrado... Eu não sabia que podia entrar direto pro doutorado. Aí, quando eu tava no meio do meu mestrado, eu já tava com 5 artigos. Aí eu falei, pô, deixa eu transferir, deixa eu transformar em doutorado, então, já que eu Ah, faço legal. pesquisa desde o primeiro dia. Aí eles falaram, os meus orientadores foram conservadores, falaram, não, tem que fazer doutorado. Então tá bom. Aí eu terminei o mestrado e fiz o doutorado também. Eu só abri o doutorado, publiquei um monte de artigo e fechei o doutorado. Eu terminei em 2 anos. Ah, entendi. Fez as disciplinas. Tava Eu na fiz as pandemia também. disciplinas do doutorado e... É o quê? Tava na pandemia, então talvez você foi mais rápido, não sei. Tava na pandemia, foi a época da pandemia também, né? Tava na pandemia, e se não fosse a pandemia, eu teria terminado em 1 ano o doutorado. Ah, Caraca. então ela Nossa. atrasou. A pandemia atrasou, porque o meu doutorado era. Eu não pude entrar no laboratório da universidade porque estava fechado lá e tudo. Então eu tive que, com os meus recursos, comprar um microscópio para eu poder em casa ficar olhando lâmina. Nossa. Muita gente teve que fazer coisa em casa e tudo. Eu tive que montar uma base em casa enquanto estava no lockdown para conseguir adiantar com as coisas, porque eu não queria enrolar no meu doutorado. Uhum. E foi surreal. Porque eu tinha decidido, eu tinha optado, foi uma má decisão, talvez, não sei. O meu mestrado eu fiz com bolsa, mas no doutorado eu quis investir na empresa e não pegar bolsa, justamente porque eu queria fazer a empresa crescer, que eu tenho de divulgação científica, o estúdio, né? E tal. E Sim. cresceu mesmo, cresceu muito com o projeto Dino Hazard, que depois eu falo sobre isso, de Sim. divulgação e tal. E o canal do Colecionador de Ossos cresceu muito também. É, e aí eu tive que lidar com a grande expansão da empresa, ao mesmo tempo que estava fazendo um doutorado pesado, avançadíssimo, esperando só a brecha, e outra no Nordeste, com a infraestrutura da pandemia e uma infraestrutura que não tinha tecnologia suficiente, equipamento suficiente para eu desenvolver a tecnologia que eu estava desenvolvendo. E ainda não Mas você não tem fez na direito, Unicamp? entendeu? Desculpa. Então Você eu não fez na tinha, Unicamp o mestrado do doutorado? eu fiz. Sim, mas o doutorado eu estava de lockdown. Ah, tá. Então você Como é tava. que Tá, eu ia? entendi. A Unicamp estava Não, entendi, fechada tá também, certo. 2021. Uhum. Então, assim, eu tive que me virar nos 30. E aí, eu tive esse laboratório improvisado, e depois os equipamentos foram tudo para o UFRN, doei para lá para os estudantes. E tive que viajar, cara, para Porto Alegre e eu tinha um dinheiro específico da FAPESP para fazer tudo, todos os dados que eu ainda precisava do meu doutorado em 9 dias, mano. Puta Eu merda. Eu não poderia consumir mais do que isso. 9 dias era o limite que a FAPESP dava para viajar. E eu tinha uma cota de dinheiro, e foi quando aconteceu aquele tornado, mano. Justo quando aconteceu o tornado. Então eu tive Nossa. que ir. E não era assim, não era Porto Alegre que eu tinha que ir só, não. Eu tinha que ir para uma cidade que é um interiorzinho de 2.000 habitantes, nos Pampas, pegar os fósseis que estavam lá, fotografar todos os fósseis, levar para um laboratório, porque não ia dar para levar para São Paulo, não ia dar tempo. Eu ia ter e eram 3 dos dinossauros mais importantes do mundo. Os Puta três merda. zoológicos, os 3 dos 3 dinossauros mais antigos do mundo. É tipo assim, como se os primeiros dinossauros mesmo, cara. Tipo, os mais antigos, que foram recém-descobertos lá no Rio Grande do Sul, mais do que os argentinos. Então, eu queria estudar os 3 dinossauros mais antigos do mundo, 3 dos mais antigos. Tive que pegar, fui de ônibus, fui pro interior, fui de ônibus de Porto Alegre até, de São João do Polese, né, até Porto Alegre. Aí Quantas estourou, horas? sei lá, mano, umas 3, 4 horas.
Sem Aff, contar Maria. o tempo que tem que ficar esperando o ônibus e na rodoviária e tal. Porque né, E o problema foi, eu levei para o laboratório para fazer microtomografia lá em Porto Alegre, para fazer rápido, e na hora que eu tava lá, estourou o ciclone e a cidade fechou. Eu tive que ficar no Meu hotel, faltou Deus. luz no hotel, e eu ficava com que medo desespero. e tudo isso carregando na mochila os, um Um dos dos três fósseis. três dos dinossauros mais importantes do mundo. Então, se eu fosse assaltado, se Meu eu Deus. se alagasse a parada, se eu tropeçasse, caísse no chão e o acondicionamento não funcionasse. Então, eu tava ali, era como se estivesse levando três crianças nas costas, entendeu? Literalmente, três bebezinhos, saca? Eu fiquei É, curiosa em mas saber quais são esses dinossauros, antes de você seguir. tá, então os dinossauros são bem carismáticozinhos. O Boreolestes, que é um dos mais antigos mesmo. Ele era pequenininho, ele era bípede, ele parecia uma galinhazinha bem bonitinha assim. É, o Pampadromeus, que já era um Boreolestes um pouquinho mais derivadozinho, um pouquinho maior. Ele já não era do tamanho do no peruzinho, ele já era um tamanho de uma emazinha, um pouquinho menor do que uma emazinha. E o Gnathovorax, que é o primeiro dinossauro super predador, que era um herrerassaurídeo, de uma linhagem que foi abortada de dinossauro. Ela surge aí nesse momento, vai um pouquinho mais para frente e ela some. Ia ter virado um outro grupo completo de dinossauros que a gente não sabe o que é. E aí eu queria pegar esses três e estudar como era o sistema respiratório deles pela morfologia dos forames e sistema Sim. circulatório e tal. E aí tinha que ter essa tecnologia, não ia conseguir aqui no Nordeste mesmo. Tá tudo quebrado aqui. O de São Paulo estava quebrado também na época, que eu tinha de contato. E aí eu só tinha esse em Porto Alegre e tinha que ser ele. E deu certo, cara. No fim eu fiz, saí correndo, devolvi para Porto Alegre, eu cheguei morto de volta aqui em Natal. Morto, morto, morto. E aí Mas com a esses alegria também de ter conseguido. emoção. Não, cara, a emoção de você estar pegando algo tão importante, porque tem muitos dinossauros, né? A gente fica direto estudando um monte de dinossauro do mundo, Nossa Senhora. descrevendo, mas quando você pega alguns fósseis são emblemáticos. Estudar o Boreoletes, o Gnathovorax e o Pampadromeus é como ter estudado, é mais importante do que se eu tivesse estudado o Archaeopteryx ou a Lucy, o Sim. Australopithecus, entende? São fósseis que são chave na evolução. Uhum. Então eu É. estava com fósseis que são chave na evolução no meu doutorado, entende? Nossa, que Muito. oportunidade linda, né? Muito. Sim, então o pessoal lá confiou em mim e eu consegui entregar o que eles queriam e muito rápido, inclusive, porque eu queria ser, eu gosto, eu tenho essa cacuete, sabe? Quando eu tenho uma ideia, eu quero ser o primeiro a publicar no mundo. E os gringos estão sempre de olho no que a gente está fazendo, os colegas também. Então, por que não de sacanagem, mas é porque é uma Sim. competição, né, de E é recursos assim que internacionais e tal. o protagonismo vem E, assim, né? Da primeira publicação. Então. e muitas vezes pessoas em diferentes lugares do mundo têm a mesma sacada. Igual o Darwin e o Wallace. Mas não foi de maldade ali, foram sacadas, entendeu? Uhum. Já aconteceu outras pesquisas é, que eu fiz com a Aline, pessoas independente tendo sacada, a gente perdeu a bola, entendeu? É. Está acontecendo agora, inclusive, porque a gente não consegue, é o que eu falei para vocês no início do episódio, a gente não tem tempo de vida para fazer tudo e pôr para fora todas as ideias que a gente quer, porque não tem capital financeiro e humano E que dê humano, suporte para para isso. fazer. Por exemplo, se a gente tivesse um país, se a gente tivesse um país que realmente investisse em mentes que têm esse potencial de produzir muito mesmo, e tivesse, sei lá, um sistema mais justo acadêmico para dar bolsa para os novos talentos, Um incentivo e maior, né? porque, olha, hoje é um trabalho de caridade a gente orientar a galera, porque não tem, a gente está realmente se doando por ideologia, porque a gente quer que novas gerações sejam formadas e tal, porque não é por força do Estado, entendeu? Do Estado brasileiro, isso não. Não é o suficiente, entendeu?
A gente tem que sempre dar uma mãozinha ali, ajudar ali e dedicar muito tempo ali. Não tem dinheiro para os livros, para os artigos, então a gente tem que sempre se virar mesmo, saca? Sim, não. Muito bom. É, Deixa eu só fazer uma pergunta falando da divulgação. Desculpa mudar o assunto. Queria até perguntar mais, mas é que o tempo urge. Assim, eu vi que vocês começaram em 2010, né? Então eu queria, talvez o primeiro projeto foram os colecionadores de ossos, creio eu, não sei se foi a primeira. E eu queria assim, saber duas perguntas. Uma, como foi essa história, tal, o beginning mesmo? E outra, como que em 2010, eu amo futebol, então eu marco tempo pelas Copas do Mundo, foi a Copa da África. E, cara, a divulgação científica, óbvio que existia. Existia antes, existia séculos atrás. Mas ela não tinha a força. Não estou falando nem de tamanho, estou falando de força, e de vontade das pessoas fazerem. Eu acho que eu, assim, pessoalmente, não vou dizer os outros, achavam talvez uma coisa menor, assim, que deixa por último. Hoje em dia é o sonho de alguém. Eu acho que tem gente que sonha em ser isso. É, como que era a visão dos colegas, assim? Não do seu amigão, assim, do pessoal. Esse povo, ficavam, esse povo tá fazendo aí, perdendo tempo. Foca no seu trabalho, você entende? Tinha isso? Como que era a visão do entorno, assim? em geral, os colegas e os mais velhos, eles não gostam. A hegemonia acadêmica fica muito incomodada com a popularização da ciência. Até Infelizmente, isso hoje? é algo que eu não vi mudar em 15 anos. Tá Não dando para viu? ouvir? Tá. É que você tá com um delay, mas a gente tá. Mas tá dando Tá pra dando ouvir. para ouvir? Tá sim, tá sim. Desculpa o corte aí, é porque a Aline tava vendo TV torando lá no 4K. Aí, Imagina. Mas nem tava dando é, pra ouvir, não. não, porque ela rouba a A conexão, né? Não internet. dá É. pra fazer a Ah, tá. transmissão e 4K pá, na TV assim. Sim. Certo. Essa parte é muito importante, porque é muito difícil, é um desafio. E eu tô aí com a Aline há uns 15 anos já, comunicando ciência em várias mídias e tal, e realmente eu não vi mudar, gente. Eu não vi mesmo. Quem faz divulgação científica realmente não é bem visto pelos colegas. Quem populariza a ciência não é bem visto em nenhum país do que eu fui. Nenhum país que eu fui, dos 17 países que eu fui, a hegemonia acadêmica não gosta da popularização da ciência. Quem gosta é o povo, né? As pessoas É. adoram ter contato com o cientista e tal, mas tem algo que soa quase como as pessoas acham que pessoas que divulgam ciências fazem isso por narcisismo e não por uma ideologia ou até uma missão, porque os pilares da universidade brasileira são ensino, pesquisa e extensão. Tem países que o pesquisador pode ficar trancado e tem bolsa pro resto da vida, que é tipo a Argentina, não tem CONICET, não precisa nunca fazer uma divulgação de nada. O CONICET tá lá e vai ficar pagando pro resto da vida, a não ser que esse presidente novo corte todo o CONICET. Aí, ó, eles se ferram porque o povo não sabe o que acontece dentro das coisas na Argentina. Eles sempre dependeram de direto de confiar que o Estado vai continuar investindo, que é uma tradição. Uhum. Estados Unidos eu já sei que vai dar uma piorada. Então vai dar uma diminuída nisso. E aí quem não tem um capital social já ou alternativas vai ter dificuldade. E por que que eu tô falando isso, né? Porque para mim sempre foi uma parte de uma missão e uma parte de uma necessidade divulgar. Então, eu gostava, quando a Aline, minha esposa sempre fala que quando a gente tá apaixonado, a gente quer contar para todo mundo, né? Que é outra coisa Uhum. que tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas não gostam de ver casais bonitinhos que dão certo. Sim. Então, tem isso. Então, a divulgação científica, ela não dá dinheiro diretamente, quase sempre, mas ela aumenta o seu capital social, que é um tipo de capital. E com esse capital social,
você pode ficar conhecido para conseguir projetos, porque o pessoal já vai conhecer quem é você. Conseguir projetos de investimento em divulgação também, ou em pesquisa também. Você vai conseguir ser chamado para palestras. Se você criar produtos como livros, se você escreve livros, as pessoas vão comprar seus livros se você é conhecido. E tudo mais. Você vai virar referência, você vai ganhar capital político também, se precisar, por exemplo, ter alguma coisa com relações internacionais, de trazer um fóssil de volta, alguma coisa assim. Você vai ter capital político. Então, tudo isso, sabe? É, é pela divulgação científica. Mas já saibam, se forem entrar nisso, à medida que vocês forem crescendo, se você ama o que você faz e for persistente, porque no início pode ser meio devagar, mas se você for persistente, você vai conseguir. Tem um monte de gente nova surgindo, ficando grande rápido, dependendo do formato. Você tiver bem na cabeça de que você também tem a missão, né? É uma missão de compartilhar, né, o conhecimento. A gente vive num mundo desigual e que tem muitas pessoas que têm sede de conhecimento. E a maior Sim. judiação, você vê isso, pessoas que não têm essa oportunidade, pessoas de talento. Eu conheço muita Talento. gente talentosa, cara. Talentosa, e eu vivo assim, cara. Eu participo em grupos voluntários aí com deficientes também, né? Para ver se consigo bolsa, é, tudo, artigo, para começar a trabalhar em artigo, pegar a galera, levar para congresso, para ter as primeiras experiências de congresso, gera, é isso que faz o avanço da civilização, sabe? Mas, infelizmente, em países que são ex-colônias, é, isso é visto como um privilégio, conhecimento, para o meu maior espanto, a maioria dos acadêmicos hegemônicos do Brasil eles carregam como um privilégio, assim como o esmalte que fica em cima do ouro. Esmalte não fica em cima do ouro, e quem Sim, chega no ouro, ele pode. Só que para mim, sempre a ciência, inclusive, tá nos princípios das ciências de vários filósofos e tal, que tem que ser um negócio aberto, o mais aberto possível, para que tenha questionamento e avance, né? sim, Quanto mais gente testando e replicando, maior a chance da parada avançar. E não é à toa que avançou tanto a paleontologia nos últimos 20 anos, porque começou a ter mais galera no sul global, pesquisando, escavando, entendeu? Isso foi uma. A gente está vivendo uma era de ouro de pesquisa de dinossauro, de paleontologia, entendeu? Agora, no mundo, por causa dessa inclusão de povos não brancos não, e tudo mais, entendeu? Ah, deixa eu fazer uma pergunta esse engate aí. Você falou que esse crescimento, você acha que é pelo número de pessoas ou pelas técnicas? Que, por é o número de exemplo, pessoas. de datação, absoluto, enfim, sei lá. É o número de pessoas que aumentou, que era quem tem, por exemplo, a paleontologia hegemônica que está aí hoje, a ciência hegemônica, eram os tiozinhos de famílias que eram mais privilegiadas, geralmente, e tal, que estavam aí e que conseguiram passar por um país que era devastado, né, economicamente, e conseguiram passar porque a família tinha condição. Aí, à medida que foi podendo chegar mais gente de classe média, média, a galera, feito eu, né, de subúrbio, de periferia, a Aline Tipo também. nós, né? Tipo nós, à Tipo medida que nós. a gente pôde ter acesso, e tinha muita gente de talento, né, nessa geração, e agora o grande desafio também tem pessoas muita gente de favela, muita gente de zona rural simples também chegando, e pessoas geniais, né, porque o gênio, a gênia, a pessoa que é super inteligente, ela tá em todo lugar, em toda raça, em todo lugar. Ela só Sim. precisa ter a oportunidade, que ela vai lutar por isso, entendeu? Isso tem países que já sacaram isso, né? E que ele fica de olho nos talentos, aí vai lá, ó. Quantas vezes, né? Chega um país É. gringo e fala assim, ó, tá aqui o dinheiro, ó. Pega o dinheiro, entendeu? Vem fazer aqui a pesquisa e tal. Eu já recebi proposta indecente assim, ó. De eu apresentar o congresso, aí vem o alemão e fala assim, ó. Abandona o teu projeto do CNPq, traz para a Alemanha agora. Vamos começar a semana que vem. Nossa. Caraca. E eu virar e falar assim, não, cara, calma aí, eu tenho um contrato, no Brasil não é assim, não. Se eu Então, tenho um contrato, eu vou ser processado se eu largar, se eu largar o meu projeto de CNPq, eu não posso fazer isso, mas vamos fazer Espera eu coisa. terminar e me chama depois. Não, mas a galera chega assim, saca? A galera mas não chega deixa assim. de ser tentador, né? Também. Por Não exemplo, deixa de se eu não ser. Eu, tivesse esposa.
Se eu não tivesse esposa, eu Quem já tava no diria? exterior. Eu tava no exterior, Então, entendeu? Porque, igual meus colegas que são solteiros, na hora do aperto, chega a galera e oferece, tu vai, Fala entendeu? isso baixo pra não escutar, viu? Não, não, mas tá muito legal ficar aqui também. Eu tô esperando o milagre de um pós-doc no Nordeste, né? Que não existe, né? Agora no Ceará vai abrir, né? Um monte de seleção de bolsas. Poucos estados têm isso. Eu acho que no Nordeste só o Ceará tá com pós-doc e tal. São Paulo, quem vive em São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, tem muita oferta de bolsa. Então Tem mais oferta. a maioria das pesquisas são concentradas aí. Aqui a gente está as lideranças daqui do setor público e privado, eles estão vivendo em outro século. Ainda estão tentando criar gado de grande porte no meio do deserto. não. Entendi. Entendeu? Megafauna no meio do Entendi. deserto, né? Isso é, e aí, por exemplo, eu fui pro sertão de novo, 5 boi morto de fome na Meu pista, Deus. óbvio. Aí, quanto dinheiro que o agricultor perde com isso? Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande em regiões do país também para fazer isso avançar. Agora sim, se vocês estão querendo mexer com divulgação científica e se vocês se dedicarem e permanecerem com isso, vocês vão ficar grandes, porque tem demanda, vocês vão virar referências e os seus colegas vão ficar incomodados, tá? Alguns dos seus colegas vão ficar incomodados. Mesmo que seja por ideologias e por necessidade profissional. Necessidade profissional mesmo. E é engraçado, eu tenho colegas que são da hegemonia, mas que são obrigados, porque são professores, e são obrigados, quando assinam o contrato com a universidade, de que tem que fazer extensão, né? Mas eles Em teoria conseguem. você tinha obrigado. É, tem gente que consegue dar migué, eu não sei como, não faz nada de divulgação, de extensão, nada. E consegue passar 30 anos na universidade, e não sei como. Tem que ter A maior fiscalização. estabilidade, talvez seja a estabilidade. Eu estou muito pouco tempo, eu não sei ainda como que é o Paranauê. Mas talvez a estabilidade, por exemplo, a pessoa vai para um lado, às vezes vai para pesquisa, tem muita vocação para pesquisa. E assim, a extensão, eu acho que a maior parte das pessoas não era. A minha geração não era zero preparado. Eu estou zero, assim, eu me sinto muito pouco preparado. A gente está fazendo esse projeto há 2 anos. E eu não sou entrevistado, tá? Mas é rápido. Mas eu não tinha um preparo prévio, entendeu? Eu não sabia mexer nas coisas direito. É muito assim, eu usava o Instagram e achava que trabalhar com divulgação é a mesma coisa que postar no Instagram. Não é. Porque tem Mas seja, organização. Fala. mas seja, por exemplo, e para pesquisa, você teve um puta de um preparo Ah, eu fiz também? mestrado, doutorado. Eu Mas foi um publiquei. puta de um preparo? Tipo, um puta de um preparo mesmo, ou você foi mais autodidata? Eu Eu não sei acho se que a eu nossa entendi. geração, eu acho que a Eu acho nossa que a gente geração, começa mano, autodidata mesmo. a nossa geração também é autodidata na pesquisa, porque a gente está expandindo a ciência do Brasil. Os nossos orientadores, eles dão a mão e eles forneceram coisas para gente expandir. E essa expansão, essas tecnologias que eu trouxe no mestrado e no doutorado, que a gente desenvolve, já é fruto de uma autodidata também. Então eu acho Porque, assim, é, desculpa, porque, por exemplo, a faculdade mesmo não sei todas, mas não te prepara para começar uma IC, por exemplo. Você que vai é, atrás e começa. é. E No fundo, é tudo autodidata. Então, a mesma coisa, divulgação científica, esses projetos de extensão, a gente tem que ir, é mais tempo que gasta, tem isso também, né? É mais tempo que gasta, não sei o que e tal. É, Mas eu não conseguiria viver. Por exemplo, o Brasil, gente, que eu tô com próximos orientados agora de países muito pobres, né? Estrangeiros, países pobres da África. E eles estavam comentando do IDH do país deles, que é 0,4. Aí eu tava falando, eu fiquei pensando na hora que tava falando que era muito pobre o país, que era 0,4, não sei o quê. Aí eu fui olhar quanto é que tava o IDH dos países mais pobres do mundo. Aí eu fui olhar o Níger, né, depois do golpe. Fui olhar o Sudão do Sul, que tá miserável, 0,30 e pouco. Aí eu fui olhar quanto que era o IDH nos anos 80 em Pernambuco.
sim. Porque eu lembro quando eu era filhotinho, assim, nenenzinho, que era uma desgraceira aquela parada. Aí eu fui olhar, o mundo que eu nasci, os trópicos nordestinos, é menor do que o Sudão do Sul hoje, gente, que tá com guerra civil, menor do que o Níger, que levou um golpe Níger, que agora. teve golpe. Então, assim, eu cresci num lugar miserável. Como é que uma pessoa feito eu resolveu ter o sonho de virar cientista, cara? É algo que não faz sentido, entendeu? Mas deu certo. Eu tive algum suporte familiar ainda, porque eu sou de classe média média. E a minha meta hoje meus estudantes que estão passando fome, conseguir bolsa e manter essa galera ali. Tem gente que eu tenho dois estudantes, dois orientados que sustentam a casa com bolsa, a família inteira. E Nossa, nem tem filho. mestrado? Qual que é? Mestrado, doutorado? Eu tenho um estudante de C que sustenta a casa com De bolsa. C, De Nossa, C, 1.500 meu conto mano. Deus. por mês, vixe, De C, mano. E 700. ele é PCD. E ele é PCD. Então eu tô Caraca. fazendo de tudo pra conseguir coisa pra esse cara, velho. E, Ai, que e, e bom. ele é talentoso, mano. E o cara é talentoso. Só que ele vive exausto, porque ele tem que pegar ônibus pra tanto lugar e tudo. Mas ele é promissor e a gente vai conseguir, tá? Vai Vai. conseguir. Esse tipo de transformação, esse é o legal, por exemplo, de orientar a gente no Nordeste, Nordeste mesmo, sabe? É diferente, porque eu tive em Brasília, Brasília é nível Europa, assim, Portugal, é o mesmo IDH, 0,8 cacetada. São Paulo, eu sei que São Paulo tem quebrada, tem as coisas e tal, mas o IDH médio do estado é nível Portugal, 0,8, quase 9. Então, assim, você crescer em São Paulo ou no Distrito Federal, você não tem noção do que é o Brasil, não. Exatamente, Direito, não a não tem. ser que. É. Sim, eu concordo. Então, Não só pela assim, pobreza, pela cultura, pela forma de viver. Não é só pelo pela Até o clima, pobreza. nordestino em É si, o pelo se ele tem próprio clima. uma clima, oportunidade, ele não meu para, ele irmão, não deixa a é oportunidade sair. direito à água, direito a banheiro, sabão, direito a essas paradas a nível África, saca? Direito a, vamos dizer assim, a refrigeração. Vocês já pararam para pensar o quanto que refrigerar, agora que tu tá aí no Ceará, você sabe, o quanto que refrigeração é importante para uma produção intelectual? Porque a gente esquenta a cabeça quando tá escrevendo artigo. Como é que você consegue ler altos papers assim, ó, em inglês, Se concentrar, né? vários por dia, concentrado, suando pra cacete, Não aí dá. começa, aí Pingando. começa a vir dor de cabeça, né? Porque não tem ar-condicionado, aí sua e tal. Eu falo isso porque pra mim foi um choque. Concluí minha graduação em Pernambuco e não ter ar-condicionado, era tudo no ventiladorzinho desses baratinho assim, né? E, gente, não tem como competir, cara. Você tem um inverno aí em São Paulo, no Sudeste e tal, que você pega aí uma certa tranquilidade, sabe? E nessa tranquilidade você consegue produzir, você não sua tanto, entendeu? Sim, sim, exatamente. Mas se bem que teve uma onda de calor agora, Pois é. monstro aí, né, no Sudeste. Na verdade, meio que no Brasil, Não. E né? tá complicado. Eu Foi tava só no Não, campo esses nessa dias onda de eu tava calor. parado. Você tava no campo? Meu Deus É. do céu. Nossa, você Eu cozinhou então, tava. hein? Sim, mano. A gente acordou 4 horas da manhã pra fazer as escavações e era no sertão com um lugar que já é quente normalmente. Quando Nossa. dava 9 horas da manhã, a gente já tava tonto. E o primeiro dia, a gente tinha que fazer muita coisa rápido. A gente ficou 16 horas. A gente saiu 4 horas da manhã, terminou às 19 horas, às 7 da noite. Primeiro Aff, dia. Maria. Campo Cara, é 4 da PR. manhã, 7 da noite, é. Pra Aí vocês o terem uma sol no ideia. sertão já nasce 5 da manhã. 4h30 já tá claro. E é engraçado porque a Aline e eu não sei que superpoder que a gente tem. A gente fica das 4 da manhã até 7 da noite na empolgação de achar a parada. Aí as orientadas, não, as orientadas, tipo, a gente vê que elas se esforçam mesmo, mas uma hora fica tonta e cai, sabe? Sim. uma Sabe? hora baqueia, né? Não, É, é uma curiosidade que nasceu agora, assim, nesse campo, você é pesquisador e divulgador. Então, talvez você. E eu vi no seu Instagram que agora tem bastante vídeo de 2011, 2021 para cá.
que vocês misturam muito, tem muito campo naquele Instagram, nas postagens de vocês, bastante. Então, É. assim, vocês dividem o tempo. Como que é esse campo? Você chega lá, você tá andando, você tem que achar. Você pode. Nossa, eu tenho muitas perguntas, não vai dar. Parece a Luna. São tantas perguntas. Como que é esse campo? E você tem que misturar a parte acadêmica com fazer um vídeo, um vlog, sei lá. Explica, vai, como que foi esse dia aí seu? Como que é É planejar e muito, executar? é muito doido. Nesse campo agora, mais curto, eu não filmei para divulgação. Porque eu já Uhum. tenho muitas filmagens aí no sertão e tal. E, é, por exemplo, se você está numa escavação e você tem coisas que não foi publicado o artigo, é melhor você não Tá. filmar nem fotografar, porque tem colegas que podem publicar o artigo, Sim. né? Sem você ir antes, só com base nas fotos. Tem um cara que faz isso. Tem que Olha ter isso. esse Então, feed. isso, a pessoa pode achar a localidade, né? A pessoa, Uhum. ela pode ver pela filmagem a localidade e ir lá e pegar parte do esqueleto ou o Nossa, que você está pesquisando. Pilantragem, né? Pilantragem no é brasileiro bem. correto. Sei. Gente, eu não sei se vocês assistem Indiana Jones, os filmes do Indiana Jones, ou jogam jogo de videogame feito Tomb Raider, ou Uncharted, sabe? Mas é mais ou menos isso mesmo. Só que a gente não usa arma, a Aline e eu, a gente só É. usa faca. A gente só Só usa faca. faca, a gente não usa arma de fogo. Não, mas Mas outras pessoas usam. Então, Uhum. então a gente tem que estar sempre ligado, é uma aventura. Por exemplo, eu tenho colegas que foram esmagados por uma pedra igual do Indiana Jones, sabe? Então, eu já quase Morreu? fui devorado várias vezes, pelo menos 3 vezes quase fui devorado. Já sobrevivi queda de avião nos Desculpa, Andes, devorado pelo quê? jaguares, jaguares, caraca. 3 vezes. Queda de avião, Então, você falou? Nos é, anos. em Nazca, Gente, só botar meu nome, coloca o meu nome, Tito Aureliano, sobrevivente, avião, Nazca, e uma hora vocês vão ver o que que aconteceu. Olha, ele meu Deus. já deu dica de dois filmes aqui. Um, Colecionador de Ossos, e o outro, Vivos, que é o que caiu um avião de futebol nos Andes também, né? Conta essa É, história aí, enfim. é do avião? É, É o seguinte, gente, não peguem Cessna, não peguem aeronaves pequenininhas, táxi aéreo de 7, 5 pessoas, porque tem muitos aviões que são antigos, dos anos 70, que Não tem parece bonito por manutenção, né? fora, que tá tudo reformado, mas ele tá todo ferrado por dentro. E aí, quando dá queda de pressão, esses aviões de sobrevoo baixo, quando dá queda de pressão, o piloto pode não conseguir segurar. E aí ele pode colidir com outra aeronave ou puta que explodir. pariu. Meu Deus. Então, tem que tomar muito, muito cuidado. Não peguem Cessna. Escutou o nome Cessna? Passa longe. Eu vou ser processado pela Cessna. Mas não confiem. Principalmente assim, interior da América do Sul, Amazônia, Andes. Esqueçam, tá? Por favor, não façam isso. Não, não é o primeiro. Tem site na internet que bota lista de aeronaves caídas. Vejam as marcas, as empresas e evitem pegar. Não é brincadeira, tá? Eu falo isso porque eu ainda quero muito andar pelas Ásia da vida, pela África, a primeira coisa que eu vejo é a segurança da companhia aérea. Não queiram economizar ou coisa assim, porque às vezes, quando a gente está na graduação, a gente tem pouco dinheiro, às vezes a gente tem que pegar a aeronave mais barata, né? Tem que É, ter mas muito pode custar a cuidado. vida, né? Pode custar a vida, principalmente se for se meter com zonas que tem alteração de pressão, tipo borda de selva com cordilheira. Tipo, se você tiver que cruzar os Andes, esqueça pegar a aeronave assim. E se for na verão, com muita chuva, que tem alteração de pressão do degelo, não pegue é, aeronaves pequenas e olhe bastante a companhia que você tá? Se for fazer campo na Amazônia, olha a temporada que você tá indo, para questão de atolar carro. Tem, sei lá, tem um episódio de podcast que a gente só fala dica de segurança para fazer. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão de logística e de segurança. Agora, de longe, o bicho mais perigoso, tendo estado em meio a urso, jaguar, tudo, o bicho mais perigoso é o ser humano mesmo. Ah, Então tem que ficar muito de olho na logística de segurança, saber se tem histórico de guerrilha onde você vai, histórico de facções habitando ali a região onde você tá.
como lidar com narcotraficantes, se você for acabar parando no lugar onde não deve, é, e tudo mais. Então é isso. Quando você tá no meio do nada, no meio de um sertão, no meio da selva, coisas assim acontecem. Então tem que estar preparado para tudo, tá? Sim. É, como Uhum. entrar, como entrar e como lidar com povos originários, povos indígenas, previamente aprender um pouco do dialeto desses povos. Se for entrar num território que pode ter algum risco de contato com povos indígenas, tentar contato primeiro, para eles entenderem que você não é hostil, que você não é ameaça. Leva umas oferendas para eles, vejam se eles estão precisando de suplementos, alguma coisa assim. Para não chegar no susto, para não dar confronto, sabe? Porque existe uma guerra no interior da América do Sul, uma guerra, um genocídio existe. E se eles olharem para uma pessoa é, vestida de sertanista, eles não vão perguntar antes de atacar. Então, porque eles estão sofrendo, tá? O narcotráfico não é brincadeira, está crescendo muito no interior do Brasil, no interior é, do sertão nordestino até a borda com Peru, Bolívia, Colômbia, é lotado, tá? Então tem que ficar muito esperto fazendo campo mesmo, tá? Então é isso. Eu joguei um banho de realidade pra vocês. Parece engraçado, né? Porque lembra filme, jogo de videogame, mas a vida é uma só. Sim. Então, existem várias dicas de segurança que vale a pena seguir, tá? Planejamento, né? Gente, a gente já É. está uma hora conversando. Vamos, a gente pode ir para se vocês tiverem perguntas aí, para a gente Eu dar. só queria fazer uma pergunta. Em relação às viagens mesmo que você faz, você e sua esposa. Porque, igual você falou, você já foi para 17 países e é só olhar seu Instagram para ver que você sempre está em algum lugar novo. É. É, e aí, isso é muito relacionado com a sua carreira, né? Tipo, paleontologia. Mas, por exemplo, isso é uma regra para todo mundo que vai seguir a carreira? Porque não sei, se você tem auxílio para isso, mas é caro, né? E ainda mais se você vai em busca de fósseis raros em lugares difíceis de acesso, não sei. Aí eu queria saber Sim, mais em relação a isso mesmo. sim. É, eu vou falar uma coisa que os nossos estudantes orientados ficam muito chateados, mas é outro banho de realidade. Na minha geração, a economia brasileira estava melhor, o valor do real. Uhum, Então, com bolsa de graduação, por mais que ela fosse o número fosse menor do que hoje o IC é 700, né, hoje, uhum, por mais Uhum. que uma bolsa de graduação às vezes fosse menor, rendia muito. Por exemplo, com R$ 75 você enchia um tanque de carro. Com R$ 80 eu ia ver minha namorada em São Paulo, saindo de Brasília. Então, R$ 80 hoje não atravessa nem o Rio Grande do Norte. é Não. o Uber até Santo Amaro. Justo. Quando vocês eram crianças, Guilherme e Nicole, que susto! Ele que Tomei um meu susto também. pulou, assim, ó, o cachorro dele. Existia passagem de avião para a pessoa sair de Salvador e ir até Roma por R$ 1.500 e de volta. Então, Isso aí não dá era um São Paulo mundo Fortaleza que hoje. é, Nunca. Rio Grande, aqui Natal, São Paulo às vezes 4.000 conto e de volta. Putz, Então, assim, 4.000 conto, não existia passagem de avião 10 anos atrás, 10 anos atrás. Para eu ir para Austrália, para eu ir para Hong Kong, era 3.000 conto. Então, assim, infelizmente aconteceram coisas no nosso país que deu muita desvantagem para todo mundo da classe média para baixo, entende? Uhum. O valor das coisas ficou muito caro, a inflação arruinou o país e o investimento em ciência caiu. Então, foi tudo para piorar. Por isso que a gente precisa se engajar e ficar de olho, ficar no pé. A divulgação é muito bom por causa disso, né? É, ficar no pé mesmo, para que fale, pô, gente, ó, no sentido assim, o Brasil é um país fora do normal, mano. Eu já dei aula para alemão, e a gente já levou francês para campo.
já fez campo com argentinos, americanos. E o brasileiro, ele é excepcional. Um brasileiro médio, a capacidade da gente de arrumar coisa, dar um jeitinho nas coisas com pouca grana, tipo, num laboratório é algo muito apreciado. Antigamente o pessoal falava, né, que os russos eram assim, né? Os russos conseguem resolver soluções porque eles também têm pouca grana lá, Muito a Rússia. grande, Mais ou menos o nível do Brasil, né? Eles resolvem coisas usando a cabeça, né? Porque cresceu com restrição. Então, a mesma coisa o Brasil, a gente consegue resolver as paradas. Por isso que o brasileiro tá tudo indo pro exterior, os caras estão de olho, né? A gente tem uma boa educação, uma boa universidade, um país razoavelmente bem desenvolvido, e aí eles vão para lá, porque o salário tem mais e tudo, tem mais grana e tal. Lá tá qualidade de cheio, vida. bombando. Vontade Uhum. de crescer, né? E aí é perigoso, porque o nosso país não tá sacando, né? Alguns setores de poder do nosso país não têm sacado que eles estão perdendo o futuro de uma civilização poderosíssima. O futuro de uma civilização poderosíssima é a galera, feito a gente, da minha geração, do Carlos até vocês, a galera mais novinha aí, que podia estar desenvolvendo altas tecnologias aqui, em todas as áreas. E a gente está formando a galera para a galera aí posterior gerar tecnologia lá. Eu conheci conterrâneos meus que, por falta de oportunidade, foram para a NASA, foram lá para a Suíça, para o laboratório lá, foi para aquele outro laboratório lá. O diretor aquele laboratório que fica no Novo México, de física famoso lá, ele é de Recife, Não conheço. e ele E tá ele lá. chefia lá? Ele chefia esse laboratório? Ele foi chefia lá em 2012, 11, por aí. Então, assim, e o pessoal sabe que a gente tem talento, saca? Com certeza. Sim. E são, assim, pra galera tomar uma decisão, feito o Miguel Nicoleles, né? Que deu muitos anos aula lá na Duke University, aí voltou pra cá, praticamente aposentado, né? Pra galera tomar essa decisão tem que ter muita grana. É. Então, assim, é, a qualquer momento, se eu tivesse uma oportunidade de virar professor numa universidade estrangeira, com contrato e tal, ali ele falou, eu largo, eu vou com você. Principalmente aqui no Nordeste, eu amo aqui, cara. Você realmente sente que a sua missão está sendo cumprida. Mas a gente está fazendo um favor, a gente sente que está fazendo um favor. Pagar do bolso para fazer as coisas. É. Você, Você você paga ao invés de receber, né? É como se ah, como se fosse a Idade Média e você fosse um cara muito competente, trabalhando muito fielmente para um rei, e o rei fazendo guerra que nem doido, gastando dinheiro com moléstia, com um monte de coisa, e você ser enviado para guerras para matar e coisas que você não faz nem sentido para você. Então a sensação que dá, e o pior que já estivemos pior, né? Agora talvez a esperança seria voltar a uma retomada de investimento em ciência que não está acontecendo. não, Tipo, eu acho que vai ser difícil, hein? no, num país de 200 e tantos milhões de pessoas, você não ter um pós-doc federal, um, um pós-doc federal. O que que você tá fazendo, mano? Você tá falando assim, vai lá pro exterior, vai. Pode ir pros Estados É. Unidos, vai lá. Vai lá, vai gerar riqueza lá, não volte nunca mais. Deixa eu ficar com os problemas sociais aqui, mais pobre. Agora o Brasil tá mais pobre, né? Vai, pode ir. Aí o pessoal que tem poder no setor privado fala, não pode abrir mais coisa porque tem que manter o Estado curto, o Estado pequeno. Então pronto, ó, vai foder o país, vai foder o futuro do país. Desculpa o termo, mas é. Tipo, se eles querem tecnologia e inovação, você acha que vai vir do setor privado isso? Quase Sim, nunca vem. pelo menos nunca foi assim na história em nenhum país. Pelo menos no Pois é. início, depois do setor privado pode até pegar. Que a história americana também. Cara, um dos maiores lugares de inovação nos Estados Unidos não é. Eu sei que a Apple inovou, eu sei que o Tesla inova, mas as maiores inovações dos Estados Unidos tá na Virginia Tech, tá na NASA, Uhum. tá em coisas que são públicas, instituições públicas. E aqui no Brasil, mais ainda, a gente tem Petrobras, Vale fazendo algumas coisas, né? Olha que Petrobras é pública, né? É uma empresa, mas é pública. Mas a maioria é dentro da universidade pública, principalmente, a gente está gerando dentro da universidade pesquisa, tecnologia e tudo mais, e com pouco dinheiro.
Então, assim, como explicar isso para pessoas que não querem que o Estado invista? É, Tem muita gente que não é mau caráter, que realmente acha que o Estado gasta muito. E eu vivo dizendo, gente, o Estado não está gastando nem o mínimo necessário para ter um projeto de civilização. É um projeto de Imagina um. civilização. É. Então, assim, e se você não investe em ciência para você resolver os problemas, a gente quase se lasca na pandemia agora. É. Ainda bem que em algum momento mudou e aí começou a vacinar a galera e tal. Mas, assim, esse tipo de coisa, no passado, é o que faz sucumbir espécies, civilizações. São más decisões, a falta de se adaptar para situações. Então, o divulgador científico, para concluir, o divulgador científico, ele assim, é uma pessoa quase iluminada que tem que. A missão é: olha quanta coisa legal que a ciência faz, qual é o seu contexto no mundo, tem que falar para as pessoas de um jeito que elas entendam o contexto delas no mundo, com várias ciências que você fala, o que aquilo toca na pessoa, que nem toda ciência é prática, tem muita ciência de base, mas em algum momento vai bater na pessoa. E como isso pode comover lideranças para aumentar investimento, seja no setor privado ou no setor público, que é 99% das vezes é o setor público, porque o setor privado tem que lucrar. E se ele ficar dando muito dinheiro, ele não vai lucrar. Então tem que ser o governo, porque a missão do governo, só existe governo. A gente só se juntou para formar as primeiras cidades 14 mil anos atrás. A gente só fez isso porque queria que alguém cuidasse da gente. A gente elegia uma liderança para que essa liderança cuidasse da gente, desse proteção, ajudasse a coordenar a alimentação, para que o clã não passasse fome, tivesse uma boa gestão da infraestrutura e tal. Se não funciona assim, tem que ter uma reforma, tem que ter micro-reformas, tem que ter debate disso. Então, e tudo está na divulgação científica. E eu não acho que é à toa que juntou no Brasil, tem muito cientista ganhando mal, mas pessoas que amam o que fazem e pessoas comunicadoras, que o brasileiro ele é excepcionalmente comunicador. Eu acho que é o povo latino mais comunicador que existe. Juntou todas essas coisas e a gente tem um dos maiores quantidades de divulgadores e divulgadores de ciência no mundo aqui. Então, tem gente da Europa que escreve para mim pedindo dica, Olha que legal. Estados Unidos pedindo dica, China. Então, assim, tudo isso está interconectado. Divulgar ciência é muito mais do que um projeto de extensão, Carlos, só. É um projeto de conectar a população ao que está sendo produzido nas universidades, para que a pessoa saiba para onde que está indo o dinheiro dela, que não está indo para o lixo, e ela queira aceitar que o Estado dê mais dinheiro para que cresça mais. Entende? As Uhum. pessoas elas precisam entender que o dinheiro delas não é jogado no lixo e que tem muita gente que dá duro para marcar gol, entendeu? Que gol não é só no futebol, que tem gol na ciência também, nas artes, e que o Brasil manda muito bem nisso, às vezes atualmente melhor do que no futebol. A gente está melhor na ciência do que no Sim. futebol há muito tempo. Desde o Tempo. 7-1, eu acho que a Até gente tá antes, melhor né? na ciência. A Aline fica puxando meu braço quando eu falo isso, porque irrita a galera do futebol. Meu irmão, a galera que defende ainda que a gente ainda é melhor no futebol é porque não sabe o que a gente está produzindo de ciência, entendeu? Então, tem Entendi. cientista brasileiro em todo lugar que você vai. Tem mesmo. Então, é Gente, basicamente ó, isso. nossa, excelente. Eu achei que a gente entrou no papo de divulgação super excelente, profundo. Cara, se você está ouvindo, se quiser reouvir, vale a pena, porque não ouvir uma vez talvez seja pouco. E assim, misturou a sociedade, o conservadorismo de quem manda, enfim, algo cultural. E até para pegar o gancho aqui, para a gente ir para as dicas, que já são 8h22 e a gente precisa ir para os finalmente. Gente, então, ó, a gente faz a dica, a gente vai passar rapidamente nós três, tá? O Tito. Aí você fica por último, tá bom? Pode ser? Para a gente dar uma dica né, de alguma coisa. Eu vou falar hoje sobre o Museu de História Natural que tem no Ceará. Não fui ainda, mas eu já estou dando a dica.
Vou ver se eu vou esse fim de semana. É, eu acho que eu não conheço, então não vou falar muito. Então, para quem está aqui em Fortaleza ou na Grande Fortaleza, quiser conhecer, eu vou colocar o link na descrição do episódio. É o Museu de História Natural aqui do Ceará. Vão lá conhecer um pouco, né, de como a história da vida, um pouquinho, né, ela caminhou. E da forma que a gente estuda e tudo mais, tá bom? Um contato, uma forma de divulgação científica interessantíssima. Beleza? Gente, quem quer ir? Pode Esse ir, Museu de Gui. História Natural, só um instante, esse Museu de História Natural é o de Santana do Cariri? Ou é outro? Então, pelo que eu entendi, ele é aqui de Fortaleza, tá? Eu não sei se é de Santana, vou ter que olhar até melhor. Eu fui ver e acabei esquecendo o endereço. Eu vou até achar ele tá aqui. Eu colei, mas eu desfechei a aba. O do Certo. Cariri é aquele que tem do Geoparque, não é? Você está falando? Isso mesmo. Não é esse. Não é esse. Esse é Tá, não é esse não. Ele é aqui da região de Fortaleza mesmo. certo. Bem, eu tinha pensado em. Na hora que apareceu essas dicas culturais, me passou um monte de filme na cabeça sobre dinossauros e tudo mais. E eu lembrei de um que é pouco conhecido, que eu achei bem interessante quando eu assisti, que conta como fosse uma história de como seria, assim, a vida de um dinossauro herbívoro, que seria o filme Caminhando com Dinossauros. Não sei se vocês já ouviram falar Nunca ouvi. nesse filme. Claro, claro que sim. Aí conta a história de um bebê triceratops, assim, andando com a sua manada e um grupo, acho que é de alossauro, eu não sei, que caça eles. É Esse bebê. paquirrinossauro, o herbívoro é paquirrinossauro e o carnívoro é gorgossaurus. Isso. Falei errado. Nada melhor do que um paleontólogo para corrigir, né? Então, esse filme eu achei bem interessante a história, e ele tem, eu acho que, umas 3 variações diferentes, se eu não me engano. Acho que é 3 continuidades, 3 histórias completamente diferentes, mas só que pegam o mesmo sentido. Então, esse filme eu indico, que passa uma visão totalmente diferente. Claro que converge bastante, né? Alguns estudos, porque acredita-se muito provável que os dinossauros possuíam penas e a anatomia deles era totalmente diferente do que é mostrado nos filmes, mas é bem interessante de se assistir. Legal, vou colocar aqui. Eu vi que tem na Disney Plus, né? Uhum. É, eu, eu particularmente não tinha pensado em nenhuma dica específica, mas durante o episódio o Tito falou sobre o podcast que fala sobre as dicas de segurança, e eu acho que essa vai ser a dica, porque é uma coisa que eu vou assistir saindo daqui, porque eu acho super válido, né? Ainda mais pra gente que tá nessa área, não só geólogo, mas também biólogo, fazendo trilha, papapá. Acho que é super válido, então essa vai ser a minha dica. Tito, uma coisa que eu queria te perguntar, agora com essa dica do Gui, super rápido, antes de você falar a sua dica, é, eu vejo bastante pessoa, assim, mais da minha área, né? Mas acredito que paleontólogo no geral, falando mal de Jurassic World. Isso, isso é uma verdade para você também? Me veio a curiosidade. Eu não gosto do Jurassic World nem politicamente, nem ideologicamente, que eu acho que o filme inteiro fica dizendo que paleontólogo é defasado. A trilogia inteira fica querendo dizer que paleontólogo é defasado, que só geneticista que é top, sabe? Então eu acho Entendi. que ficou com essa mensagem subliminar, entendeu? É. E tanto que eu gostei muito do terceiro, o meu favorito do Jurassic World é o último, nesse caso, que mostra Uhum. mais paleontólogo e tal. Só que mostra de um jeito meio tragicômico, sabe? Como se fosse quase é um mentor, mas ao mesmo tempo é o pífano, sabe? Aí eu fico meio assim, Sim, sabe? sim. Não, eu O, imaginei mesmo. e por exemplo, várias outras séries de filmes e tal, feito Star Wars, tentaram caprichar na questão da inclusão. Então, trazer mais mulheres como protagonistas, trazer pessoas mais não brancas ou não consideradas brancas
naquele contexto ali do norte global, dos Estados Unidos e tal, tipo hispânico e tal. Então, várias séries estão procurando trazer personagens principais, mulheres, Uhum. negros, sabe? E já no Jurassic World, nem sequer judeu você tem mais como personagem principal, nos dois primeiros. Então eu achei que ficou meio tenso isso aí. Acho que deu uma visão meio reacionária, bizarra ali nos dois primeiros. Aí no terceiro você volta a ter personagem judeu, personagens mais diversos assim, mas não feito no Star Wars, sabe? No Star Wars realmente você vê uma representatividade de como é a espécie humana, né? No filme. Eu acho que ficou defasado o Jurassic World por causa disso. Eu Faltou. não vou nem chegar na paleontologia. Eu não vou mais falar de paleontologia disso aí, que a galera fica com raiva de mim. Eu sei que é muito legal. Ainda são os filmes de ficção com os melhores dinossauros, praticamente. Acho que não fizeram nenhum filme de ficção com os melhores dinossauros, porque ainda não fizeram filme do Realidade Oculta, das coisas do Dino Hazard. Aí, ó, tá vendo? Pois Ainda, é. ainda. O pessoal de Hollywood Pois aí, é. ó. É. Mas eu acho assim que deseja já isso, tá? Mas acho que dá um episódio inteiro só falando disso, mas aí vão matar vocês, entendeu? Não, um E dia a virou uma gente faz outro e a gente só religião, fala disso. É uma coisa interessante. virou uma religião, virou uma É uma religião. coisa bem interessante. Eu ouvi uma parte 2, mas E pode falar sobre a sua dica agora, Tito. eu não sei se eu vou soar arrogante se eu fizer jabá do Dino Hazard. Não, vou falar só Não, Eu vou pode. aproveitar, eu vou Manda, aproveitar para oxi. fazer então a dica das coisas que a gente faz. Então, a Aline e eu temos uma franquia, a gente tem braços das nossas atividades. A gente tem um laboratório que se chama Dinolab. Se quiser saber das nossas pesquisas, você pode entrar no site dinolab.com.br. Aí tem nossos artigos, as aulas que a Aline dá e tudo mais, que você pode seguir dali. A gente tem um tronco de divulgação formal, que é o Colecionadores de Ossos. Esse nome Colecionadores de Ossos no plural, no singular é outra coisa. Você tem sites e todas as redes sociais que você pode seguir com vídeos. A gente gosta de um formatozinho mais tradicional, noventista, até vou dizer assim, que a gente vê na TV e tal. Tem muitas séries em museus, em campo, e a proposta da gente é justamente, por muito tempo, foi essa: mostrar como é o trabalho na hora, no improviso ali, na mata, no sertão, no laboratório, e mostrar como funciona isso. Eu gosto muito desse formato. E temos também um tronco de divulgação mais informal de ficção, que é. Tudo isso é para atingir aquela história que eu falei, Carlos. Tem que chegar no público. Uhum. Entende? Então, às vezes, para você chegar em um. Tem gente que não consome, não vai no YouTube e coloca o nome da ciência lá que ela quer ver e chega no podcast de vocês, ou no Colecionador de Ossos, ou no Pirula, não chega. E o YouTube não vai distribuir fácil, assim. Porque a divulgação científica não tem o mesmo impacto que um músico aí que tá popular, ou uma intriga política. Então, a Sim. gente tá sempre assim na margem das coisas. Então, a gente tem que ir atrás. Aí eu queria chegar num público numa faixa de idade tal para divulgar ciência. Então a gente criou o Dino Hazard, que é baseado no livro Realidade Oculta, vocês podem encontrar nas livrarias aí. Realidade Oculta, depois foi nomeado Dino Hazard de Realidade Oculta, igual a Star Wars, porque teve várias sagas, inclusive me inspirou muito Star Wars a estruturar isso. Depois foi adaptado para quadrinhos, a gente tem uma comic series que chama Dino Hazard Volume 1. É só colocar meu nome ou Dino Hazard. O Márcio Castro também foi o cara que projetou os quadrinhos e tal. E a gente tem também um jogo de videogame que está em acesso antecipado na Steam até o fim do ano, que é Dino Hazard Chronos Blackout, que é uma prequel do livro Realidade Oculta. Então, o livro, na realidade, ele abre uma trilogia que eu estou escrevendo, de ficção científica, que fala sobre paleontologia do Nordeste do Brasil, o primeiro capítulo, né? Os próximos capítulos vão falar de outras regiões do Brasil, de viagem no tempo, inspirados Nossa. em movimentos, inspirado em movimentos de literatura, tipo Frankenstein, é, romantismo de segunda geração, sabe?
aquela coisa meio sombria, de suspense. Muita gente Sim. passa mal lendo, inclusive, não por nojeira, mas porque é um livro realista e tenso, sabe? Aí as pessoas não conseguem parar de ler. Mas eu recomendo porque é divertido. É uma experiência divertida ver como seria a experiência de viajar no tempo no passado do Ceará, do Maranhão, né? E ver os bichão Sim. lá. E o jogo se passa no futuro do Brasil, 200 anos no futuro, uma distopia, mostrando o contexto por trás da viagem no tempo que a gente vê no livro. As duas coisas podem ser curtidas independentemente, tá? Você pode ler o livro, o quadrinho, e você também pode jogar o jogo. As duas histórias, elas se conectam em algum ponto, mas pode ser apreciada de diferentes maneiras. O jogo é um jogo de RPG, pixel art, mas é muito legal, é bem voltado para a história, tem o formato do livro, né? Então, muita gente tem gostado. Inclusive, semana passada foi para uma seleção de um festival lá nos Estados Unidos e a gente está muito contente com isso. Olha, que legal! Legal. É, Ele tá na então, Steam? ele está na Steam, acesso antecipado, e a gente já tem contrato para Xbox e para Nintendo também para o ano que vem. Puta! Então, Ai, que da é, Caramba, hora. que louco. Nossa. eu Parabéns. conheci, eu fiz Que reunião com o isso diretor do aí? Nintendo of Americas, sabe? Ele queria conhecer um Olha, pequeno, paleontólogo de não? verdade. Ai, o que a gente não faz, né, cara, num país que não financia você direito, né? Você tem que ir atrás disso. Então, Não, eu mas fui. muito legal. Esse Muito negócio de correr legal. atrás de setor privado, eu já fui parar no Nintendo com isso, então, pois é. E aí, assim que lançar na Steam, em dezembro, a versão final, você já pode jogar no acesso antecipado, se você quiser. Já tem 96% do jogo, falta só o último capítulo, o grande finale. Ele lembra muito Undertale, pra quem gosta. É bem estilo Undertale, Earthbound, essas coisas. Tem múltiplos finais e tem animais e plantas pré-históricos do Brasil inteiro. Então você vai aprender, é meio Pokémon também. Então você vai aprender, sem perceber, você vai estar aprendendo os nomes, os momentos do tempo, tudo Legal. jogando no boa. E aí, assim que lançar para PC, a gente vai botar a tradução para japonês e chinês, e aí vai fazer o port para os consoles. Então deve estar chegando nos consoles na segunda metade do ano que vem, para quem tem. Nossa, que legal! Puta, da hora! Muito bom. É, Muito bom. Nossa, Ô, muito legal. é. Nick, eu vou fazer uma pergunta, eu vou responder muito rápido mesmo, aí você segue, tá? Desculpa quebrar o protocolo. Tá bom. Eu vejo você falando e eu vi você falando, parece que você é muito calmo aqui na câmera, uma pessoa calma. Na vida real, como dizia nos anos 90, assim, na vida real, você é calmo também? Você é Eu sou tranquilo? normalmente, eu sou tranquilo e eu tenho uma cadência, mas eu tenho tido muita crise de ansiedade também às vezes. Tá Então, moderno você, tá moderno, coisa moderna. é isso, exatamente. E aí, eu ia até tomar um remedinho para ficar calmo, mas aí eu já tenho feito há muito tempo corrida, então eu saio, vou correr, fico tranquilo. De vez em quando eu faço meditação, mas dificilmente você vai me ver ficando nervoso por conta de alguém, de um estudante ou da minha esposa. Minha esposa, às vezes, eu fico nervoso Não por tem como, né? a falta de comunicação. Mas eu acho que para os casais, assim, no geral, a gente é bem tranquilo um com o outro. E a gente fica apagando fogo um do outro. Mas, assim, o que me deixa nervoso, em pânico mesmo, é quando eu tô encurralado. Ou, ou eu me vejo numa situação que eu já passei algo parecido. Ou quando eu calculo, eu sou muito calculista, então, quando eu tô numa situação que eu tenho mais de 25% de chance de morrer, aí eu começo a ficar muito ansioso, muito nervoso. Se eu não consigo evitar essa situação. Então, por exemplo, eu tô sempre nas expedições tomando cuidado para não ser sequestrado de novo, o bicho não comer, De essas coisas. novo. Não ser assaltado, Então, essas situações me deixam nervoso. Tipo, dirigir num horário inadequado. Por exemplo, quer me deixar muito nervoso? Queira fazer uma expedição voltando na véspera de Ano Novo, num domingo, todo mundo enchendo a cara, e pegar e virar uma noite dirigindo o carro no interior. Pra você ver, tem 60% de chance de você morrer batendo o carro. Nossa, é, Esse tipo de situação você vai me ver nervoso, entendeu? sim. Basicamente. Então, não fazendo esse tipo de coisa, eu fico bem tranquilão, fico de boa. Vem, entendi. Entendeu? Mas eu acho que qualquer pessoa ficaria nervoso tendo noção do É, limite, Nesse né, não? acho sentido, que na sim. maioria, digamos que 80% do tempo você é tranquilo. Sim, eu acho que a maioria das pessoas não tem noção do perigo.
É. Não tem. Eu acho que as pessoas, elas se metem em situações, elas não têm a percepção. Tipo, às vezes quando você tá na favela e quando pouca gente tem a percepção da hora de se jogar no chão, na hora que vai ter um confronto, para não levar bala perdida. Esse tipo de coisa. A mesma coisa em lugares perigosos, tá? Você ter noção do que tá acontecendo, Mas, né? Tito, eu posso falar uma coisa? Você tá falando isso, puta, já estourou. Mas você é aventureiro, cara, também. Dá pra perceber, o seu trabalho é aventureiro, entendeu? A É, expedição em si já deve ser estressante, né? Por todos ela é os muito, fatores. ela é muito estressante porque ela nunca vai dar 100% certo, sempre tem a probabilidade de não dar nada e sempre tem uma chance de dar muito bom, dar É, uma grande surpresa. Só que sempre tem tanto perigo, e você com a sua esposa é uma coisa, né? é. A Aline, que no fim ela acaba me salvando. Eu fico nervoso, 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 ela vai e me salva. O Ela bom já é que um botou o urso ajuda pra o outro, correr. né? Você nunca vai É, sozinho. Assim. eu já cheguei. Hoje eu ajudo muito ela mesmo, mas no passado ela já salvou minha vida várias vezes. Ela já botou o urso pra correr, sabe? Gente, Eu tava. É, É, agora eu cara, tem que quero ter ver um. uma expedição. E eu nem sou paleontóloga. é. Então, assim, Só passar por essas aventuras. parece Sim, viagem as coisas que eu falo, mas se você bota o pé na estrada, coisas acontecem, entende? É só tomar cuidado e ficar de olho em tudo e dar certo, sabe? imagino. Tito, agora indo já para os finalmente, né? A gente queria saber se tem alguma pergunta que você achou que a gente ia fazer, que você ficou treinando no espelho, como diz o Cadu, e a gente acabou não fazendo para você. Não, o pior é que não. Eu fiquei pensando o que pergunta que eu podia fazer, mas o dia foi tão corrido, que quando eu vi, Já era já 7 horas. estava fazendo o jantar para vir para cá, entende? Eu estava pensando como eu ia falar com vocês, o que eu podia contar, o que eu não podia. Espero que eu não tenha contado coisas que eu não podia. É. Então, é porque às vezes eu falo demais, né? Às vezes eu soltei até palavrão aí no episódio de Não, vocês. mas isso é de boa. Ah, tranquilo. Pro nível São Paulo tá tranquilo, né? Mas é isso, eu acho que é isso mesmo. Eu não vou falar agora, inventar nada, porque senão vocês vão perguntar e eu não vou ter resposta. Boa. Tá certo. Agora, última pergunta. É, Tito, o que orgulha o Tito Aureliano Neto? O que me orgulha? A Sim. esposa que eu tenho. Ai, que fofo. Ai, coisa fofa. A esposa que eu tenho e passado a vida com ela já. Daqui a uns 7 anos vai ser metade da minha vida junto dela e aí eu ainda gosto dela, ainda dá tudo certo. Você vai Tem passar mais tempo namorando casado do que solteiro, então, daqui 7 anos. daqui a 7 anos, é. Ai, que Daqui a lindo. sete Eu anos, acho né? que a gente pode fazer uma parte 2 com vocês dois. Ia ser muito legal. Ah, pode ser, a Aline é top. Não, deixa um só com a Aline, então. E é importante, É não, justo, né? é importante entrevistar Verdade. as mulheres cientistas e tal, e ela tem muita coisa para falar também. Ah, se É, puder, mais pra frente, a gente pode pensar seriamente nisso mesmo, assim. Contato agora a tá gente já bom, tem, né? pronto, tá. Ah, cara, Uhum. ó, muito bom, muito, 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 muito bom mesmo, assim. Agradeço imensamente. Deu para perceber, assim, de novo, ouçam, ouçam uma vez e depois passam uns dias aí, sei lá, ouçam de novo. Guilherme, eu não posso falar palavrão, mas Eu já Aproveitem sei o esse. que você vai falar. é, curta, aperta o negócio lá, os botões que fazem o podcast andar, escrevam, compartilhem, dá uma moral para nós, porque, meu, o algoritmo em que a gente está dentro do sistema, né? Não estamos fora. Então, né, precisamos disso para se manter. Por favor, se você chegou até aqui, por favor, dá essa moral, certo? Tá bom? Gente, ó, muito obrigado. Além disso, deu para perceber como o Tito é uma pessoa muito inteligente, com uma capacidade de linkar as coisas e conectar muito, 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 muito forte, assim. Então, é uma oportunidade ouvi-lo mesmo. Ele fala bastante, então é Quem é uma do coisa que você, subúrbio tem tipo, que ser ligeiro, tem cara. que ser Quem é do subúrbio tem que ligeiro. ser ligeiro Uma, para crescer aqui nesse sistema, viu?
Não é? Com certeza. Então, assim, eu acho que para quem está ouvindo é legal ver assim, a capacidade dele. Eu não estou falando isso para puxar saco, não. É só ouvir a entrevista, você vai perceber. Então, ó, Tito, muitíssimo obrigado. E Nick, muitíssimo obrigado. Valeu mesmo, Tito. Obrigado, viu? Muito Valeu, obrigada, obrigado. Boa Tito, noite de para vocês, verdade. para todo Obrigado, mundo. Tito. Tchau, tchau. Então, estamos encerrando o nosso 38º episódio do Ciência Deriva Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!